Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br, espaços onde eu estou aqui diariamente partilhando minhas percepções sobre a vida, o que eu vejo, o que eu consigo ver, o que cada dia, quem está nessa jornada de autoconhecimento, a cada dia vê coisinhas que não via no dia anterior. Você vai descobrindo todo dia um pouquinho mais sobre você e sobre a vida. Né? Se você não tiver, se a sua vida tiver um tédio, é porque você não está se dedicando a estudar, a fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? É olhar para você nessa relação com a vida. E na vida nós temos as pessoas, temos os animais, temos a natureza, o nosso trabalho, aquilo que a gente vem escolhendo, né, colocar cada dia ou retirar da nossa vida. Essa semana estamos fazendo uma série sobre o caráter. O que é um bom caráter? Nós falamos sobre caráter e às vezes a gente julga uma pessoa, fulano é muito mau caráter, né? Fulano fez assim, fulano mentiu, fulano não sei o que lá. E quando a gente vê, por causa das nossas carências, está a gente ali fazendo parceria com o mesmo fulano que nós julgamos e condenamos. Eu acho que quando a gente faz isso, né, condena alguém e depois está lá do lado, tem alguma coisa errada com a gente. E olhe, eu não falo isso de quem nunca fez, não. Eu já fiz isso e hoje eu estou cuidadosa. Primeiro, para não estar julgando ninguém, né? Levianamente, porque é uma leviandade você pegar um deslize de uma pessoa e colocar ela num lugar de desprezo porque ela errou. Não, você vai precisar conviver com essa pessoa para entender o que essa pessoa tem de bom e de ruim. Mas nós estamos hoje falando no sentido do que é ser um bom caráter, ter um bom caráter, a partir da relação disso, que é que isso tem a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, né? Eu fiz uma série sobre os florais de Bach, né? Eduardo Bach, que foi o criador do primeiro sistema de florais do mundo, que ele falava que toda doença, todo desequilíbrio vem das nossas fragilidades de caráter. Que nós precisamos fortalecer esse caráter, equilibrar, tornar esse caráter saudável e assim nós vamos nos curando e vamos nos fortalecendo, aumentando nosso sistema de defesas, ou seja, nosso sistema imunológico. Se você está sofrendo com o sistema imunológico baixo, tenha cuidado, porque isso tem a ver com a nossa capacidade de nos proteger, né? De assegurar as nossas defesas, né? O sistema imunológico tem a ver com defesas corporais, que é o nosso exército corporal para prevenir, para nos ajudar a pôr limites quando algum germe, alguma bactéria, alguma coisa que quer invadir o nosso sistema. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse traço de caráter, que é a pessoa que sabe dizer não, que sabe se impor, que sabe o seu lugar, o seu espaço, que sabe cuidar do seu espaço, colocando limites para que as outras pessoas não invadam o seu espaço. É delicado, viu? Essa é uma característica, uma qualidade delicada no nosso mundo, porque nós temos muita confusão. A gente, inclusive, pensa que as pessoas que sabem proteger seu espaço, colocar limites, elas não estão amando. Olha, o amor não tem a ver com deixar o outro lhe invadir. Amor não tem a ver com abuso. Pelo contrário, amor tem a ver com respeito, com cuidado mútuo. Nós somos diferentes, nós temos histórias de vida diferentes, a partir da família em que a gente nasceu, do lugar, da cidade, das experiências que foram se apresentando e como a gente viveu cada uma dessas experiências, né? Porque eu posso aprender com a minha história de vida ou posso estar simplesmente repetindo os mesmos erros sem nunca parar para prestar atenção, né? E às vezes a gente dá isso o nome de fluidez. Fluidez não é isso. Fluidez não tem nada a ver com uma vida inconsciente, de não prestar atenção às coisas que estão acontecendo, a maneira como você está reagindo à vida. Você precisa olhar para você e ver como você está reagindo aos obstáculos, às pessoas, porque você precisa sair desse modo reação
para entrar no modo ação, que envolve uma escolha sobre o que você quer cultivar na convivência com as pessoas. Então, a capacidade de colocar limite em si mesmo e nos outros faz parte do bom caráter. A gente confunde dizer sim com amar. Na nossa sociedade tem essa confusão, né? Que agradar, fazer a vontade do outro é sinal de que você ama. Você pode, na verdade, estar fazendo um ato de desamor quando você diz um sim no lugar de um não, né? Principalmente as mães cometem muito isso, né? Para não desagradar, para não criar aborrecimento, o filho não fazer manha, muitas vezes elas deixam que seus filhos façam coisas que não deveriam deixar, né? Por exemplo, quebrar um brinquedinho do irmão, ou desarrumar a cama que ela já tinha dito que era para estar arrumada, sabe? Bater no irmão e você não botar de castigo, você não ensinar que não deve ser bater. Então, são coisas pequenas que se você deixa passar, se você não coloca limites, essa pessoa vai crescer sem limites. Existe na terapia dos esquemas, um dos esquemas que é limites danificados, que é aquela pessoa que tem dificuldade para saber até onde vai o espaço dela e até onde ela deve deixar que o outro venha, né? Na terapia, no último ano, eu descobri que eu tinha esse problema, dessa falha, dessa falta de compreensão do meu limite e do limite do outro. Então, eu estou aprendendo, viu, gente? Não é que eu sei, não. Eu estou aprendendo. Mas isso é uma fragilidade grave de caráter. Porque você vai vivendo e vai se permitindo, se colocando em situações que lhe fragilizam, que lhe diminuem, que você se deixa desvalorizar. E toda vez que a gente faz isso, nossa autoestima baixa. E a gente sofre. E uma coisa talvez muito grave que a gente não presta atenção. A gente começa a querer também desrespeitar o espaço do outro. A gente não deixa que o outro venha invadir a gente, então a gente acaba achando que tem o direito de invadir os outros. E acaba que você se torna uma pessoa que perde a noção, né? Aquela pessoa que se chama sem noção. Hoje eu amanheci o dia conversando com uma amiga exatamente sobre isso. Nós assistimos uma série que vale a pena assistir, que é o Bebê Rena. Muito interessante, está no Netflix, o Bebê Rena. Depois eu vou fazer um vídeo bem rapidinho só sobre o Bebê Rena. Mas a série, é uma série, fala exatamente sobre isso, sobre a história de uma perseguidora, de um rapaz que ela persegue, e como esse rapaz, de alguma forma, percebe que a fragilidade do caráter dele abriu espaço para a perseguição acontecer. Foi muito inteligente a forma como eles conduziram, porque coloca os dois no lugar de corresponsáveis. Que não existe uma vítima e um algoz. Existem pessoas que possibilitam que determinadas situações destrutivas aconteçam. Porque os abusos só acontecem porque eu permito que o abuso aconteça. Quando eu sou criança, não, claro, né? Quando a gente está na infância, a gente tem pouca força de reação. A gente realmente está vulnerável às pessoas que cuidam da gente. Então, a gente não tem muita escolha. Mas, à medida que a gente cresce e fica adulto, a gente tem que parar para olhar se a gente não está deixando que os abusos que aconteceram na infância se repitam na vida adulta. Só que a vida adulta você já pode se defender, não só pode. Eu acho que é da nossa obrigação nos defender. Defender o que é valioso, o que é importante para a gente. Então, um bom caráter também faz parte essa capacidade de dizer não quando é necessário, de colocar um limite quando uma situação desequilibrada, de invasão, se manifesta, ou quando você percebe já no início que está começando a se manifestar. É importante, né, não deixar as pequenas coisas passarem, porque das pequenas virão as maiores e depois coisas completamente desastrosas, né? Como os relacionamentos afetivos acontecem, né? A mulher muitas vezes desculpa seu companheiro, permite certas coisas, justifica, ameniza e aí
Por exemplo, o que começou com uma falta de respeito verbal, né, uma desqualificação verbal, pode evoluir para uma tapa, um empurrão, ou seja, uma violência física. E pode, que Deus o livre, terminar numa morte. Então é muito importante a gente estar atenta à nossa maneira de agir e de reagir nos espaços que são nossos e prestar atenção quando o espaço é dos outros. Como a gente está se comportando? A gente está sendo capaz, primeiro, de avaliar os nossos direitos e os direitos dos outros, né? A gente está parando, dando espaço, tempo para fazer a avaliação dos nossos direitos, dos direitos dos outros, de como a gente deve agir, de como o outro, a gente quer que o outro, até onde quer que o outro venha perto da gente, se aproxime, né? Porque é nesse espaço de aprendizado entre chegar perto, se afastar, dizer venha ou agora não, que nós vamos aprendendo a fortalecer o nosso caráter e nos tornando cada dia mais equilibrados. Tem vários florais de bar, né, que trabalham esse espaço de empoderamento pessoal equilibrado, né? Porque o empoderamento saudável, ele faz com que a gente adquira as características e qualidades necessárias para cuidar do que é nosso, mas ao mesmo tempo respeitando o que é dos outros. Se você de alguma forma não respeitar o que é dos outros, tem alguma coisa equivocada ainda aí nesse lugar. Tem uma falha de caráter, né? Então, gente, que essa semana nós possamos colocar os nossos pés no chão e olhar com sinceridade, que foi o primeiro valor que nós falamos ontem no primeiro vídeo, né? O desenvolvimento da sinceridade, da verdade, essa capacidade da gente olhar e dizer e expressar o que realmente estamos pensando e sentindo e também ouvir o que o outro tem a dizer. E hoje nós falamos essa capacidade de colocar limites, de dizer não, de se cuidar e de respeitar o outro. Se você está no canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo é muito fácil, é só clicar em inscrever-se. E se quiser acionar esse sininho aí, você vai receber as notificações, avisando que quando nós colocamos o vídeo, que é diariamente. Se você quiser, deixe seu like, seu comentário. Estamos aqui diariamente, aprendendo e reaprendendo a viver. Fique com Deus, até mais tarde ou até amanhã.